Olá, doutores, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade, agora especificamente dentro da nossa execução de sentença. E como é que ela se dará? Nós vimos, já em outra oportunidade, que uma vez homologados os cálculos de liquidação, nasce aí a execução. Esse citado, que é o único momento que nós falamos de excitação dentro do processo trabalhista, ele tem 4 possibilidades: pagar no prazo de 48 horas, indicar bens da penhora, fazer o depósito com finalidade de caução para discutir, ou então manter-se inerte. Mantendo-se inerte, determina que a parte contrária busque meios aí para garantir a efetividade, o recebimento do crédito, e aí passará a busca de bens, valores com relação ao crédito que já está liquidado. Uma vez que essa dívida está garantida, cabe ao executado aqui opor-se, com relação àquela sentença de liquidação, através do que? Dos embargos à execução. E aqui também pode ocorrer a possibilidade, a situação em que haja oposição dos embargos de terceiro, quando há o quê? A penhora, a constrição de bens de terceiro para garantir esta dívida, ok? Então, aqui neste momento, surge para a parte esta possibilidade dos embargos. E com relação à decisão proferida nos embargos, haverá aqui a possibilidade da utilização do recurso do agravo de petição. Tudo bem? Lembre-se que na fase da execução de sentença só cabe o agravo de petição, ok? Esta fase da execução ela é regida por princípios. E que princípios são esses? Nós temos o princípio da efetividade, da humanização da execução, o princípio da natureza real ou patrimonial, o princípio da não prejudicialidade, o princípio da primazia do credor trabalhista, o princípio do impulso oficial da execução trabalhista, e isso nós já falamos anteriormente, que essa execução ex officio só ocorre com relação aos processos em que não há advogados constituídos e quando há a execução de contribuições previdenciárias, tudo bem? O artigo 878 dispõe que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado, ok? Nós temos ainda o princípio da limitação expropriatória, previsto no artigo 883, o princípio da mitigação do contraditório, limitação à matéria que eu vou discutir, ou seja, eu não posso discutir mais o mérito, o direito em si, eu vou discutir agora o que? Somente a possibilidade de impugnação dos valores, certo? Princípio da utilidade, previsto lá no artigo 659, parágrafo 2º, princípio da especificidade, em que eu busco aqui, na verdade, a valoração, de um resultado prático equivalente, à satisfação da execução da melhor forma possível. O princípio da responsabilidade das despesas processuais, e aqui a reclamada tem que ter um certo cuidado, porque as suas impugnações, as suas objeções com relação a essa fase sempre incorrerá no pagamento, resultará a ela a responsabilidade pelo pagamento das despesas decorrentes, o princípio da disponibilidade do crédito, e aqui nós temos as restrições, a não possibilidade de o exequente, o credor aqui abrir mão efetivamente, o princípio da sua função social, em que eu tenho aqui observado a dignidade da pessoa, do exequente e do executado. O trâmite especificamente vem regido
pela Lei de Execuções Fiscal e com aplicação subsidiária dentro do processo civil. O nosso artigo 876 traz efetivamente um rol exemplificativo, né, dessa execução, e o 892 fala especificamente da sua fase processual, né, em que nós temos aqui no artigo 876 a execução dos títulos, né, executivo judicial, ou seja, a sentença. A competência especificamente para esses julgamentos, né? Quem é que julga o processo de execução? É o mesmo juiz que proferiu a decisão. Eu tenho, na verdade, uma nova fase processual, né? Eu não tenho um processo autônomo, tudo bem? Estou aqui em uma nova fase processual dentro do meu processo especificamente, tudo bem? O que nós precisamos ter um cuidado aqui dentro da execução de sentença é com relação ao protesto, né, efetivamente previsto lá no artigo 883-A, tá? Que dispõe o quê? A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que seria na certidão efetiva da BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado e não houver garantia em juízo. Doutores, muito cuidado aqui. Vocês sabem que os efeitos da certidão positiva de débitos trabalhistas é muito nocivo, né, às empresas. Então, existe aqui todo cuidado para que isso não ocorra. Mas, uma vez ocorrendo, né, eu tenho que observar se ela ocorreu dentro dos trâmites legais. O que significa dizer, dívida garantida não pode ser objeto de certidão positiva. Então, aqui, doutores, nós precisamos ter um cuidado muito grande com relação aos efeitos, né? Primeiro, a inscrição na CNDT 45 dias após a citação do executado e desde que não haja garantia em juízo. Tudo bem? E aqui finalizamos a fase da execução de sentença. Doutores, beijos!